graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. É bom estar de volta. Meu sotaque já me entrega para quem não me conhece, né? Eu sou do Brasil, estou aqui há 6 anos, né? Quase em Portugal, e graças a Deus, Deus tem sido muito bom. Flávia e eu, minha esposa está ali, nós viemos para Portugal com um objetivo, e Deus me mostrou um objetivo completamente diferente, que era servi-lo aqui também. E isso é muito bom. Meus irmãos, eu trago saudações da Igreja da Sota, é muito bom estar aqui, né? Hoje eu vou pregar, né, de um jeito mais herético, por isso que o Joe e o Carlos já nem estão aqui, porque, né, vai ser mais herético, mas não há problema. Tem só como colocar já para mim, por favor? Que aí eu vou falar hoje sobre encanto, tá? E eu vou utilizar o texto base, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Tá? Quando começar a projetar aqui, você vai entender por que eu brinquei com a questão da heresia. Não sei se você já conhece. Se você já conhece essa pessoa aqui. Olha só. Não, deixa a Flávia me dar aqui. Opa, agora sim, agora vai ficar melhor. Olha só, meus irmãos. Deixa eu ver se vai funcionar. Daqui, vai. Tá ligado. Mas não sei se está indo, não. Não? Problemas técnicos. Agora vai. Satanás já está furioso, meus irmãos. É isso. Não está indo, não. Satanás já está furioso. Mas olha só, enquanto ele não ajeita ali... Mas se não ajeitar, vocês se importariam de passar para mim? Porque aí eu aviso para passar e a gente passa, não há problema, olha, porque está funcionando normal, vamos ver se agora vai. Não. Tá com problema, acho que no contato. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui. Olha só, você pode passar para mim para o próximo, por favor, enquanto isso, então? Que aí acho que fica mais fácil. Não está indo? Poxa, não está indo, que pena. Tá, então vai sem, vamos sem, não há problema algum. Olha só, meus irmãos, se voltar aqui depois, a gente dá continuidade. Já está? Oba! Olha só. Encanto, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Olha, o Encanto, eu não sei se vocês já assistiram, é uma animação bem fofinha da Disney. Né? É bem fofinho mesmo. Né? Eu assisti há pouco tempo e eu gostei muito. O que o Encanto, né? Vamos ver se agora vai. Não vai. Acho que tem que ser só por aí mesmo. Pode passar o próximo, vamos ver se vai funcionar. Se ficar muito complicado, eu desisto dele. Mas só pelo menos esse comecinho eu vou precisar. Poxa, olha lá, tá tão bonitinho o negocinho, gente, coisa horrível. Mas deixa eu adiantar, olha só. O que o Encanto é? O Encanto é uma animação da Disney que fala sobre uma família chamada Família Madrigal. Tá? Eles são uma família que vive em uma casa encantada, em que tudo funciona bem, uma casa cheia de encanto. Só que, como tudo que acontece na vida, em dados momentos os problemas acontecem e o encanto vai embora. E a Mirabel, que é a personagem principal, ela precisa resolver a questão do encanto. Ela se esforça para tentar resolver e trazer o encanto de volta. Na vida é assim também, o encanto às vezes vai embora, faz parte da nossa vida. O que acontece, meus irmãos, quando o encanto vai embora? Quando o encanto vai embora, nós começamos a pensar, opa, vamos ver se agora vai. Oba, olha aqui, agora sim, graças a Deus. Olha só, essa aqui é a casa da família Madrigal, bem bonita, bem encantada. E eles têm dons, a Luísa é que eu mais gosto, porque ela é bem fortona, ela resolve os problemas, ela leva tudo, ajuda a comunidade. Então, só que os problemas vêm e ela precisa resolver tudo para que o encanto volte. E como eu parei, na vida é assim também. Quem estuda a religiosidade como ciência, que não é o nosso caso, tá? Tanto a antropologia, sociologia, teologia, eles dizem que o problema hoje, um dos grandes problemas de quem se diz religioso, é uma coisa chamada desencanto. A gente se desencanta com algumas coisas relacionadas à fé. E eu vou tentar te dizer por quê. Em alguma medida, isso é causado pela razão. Antes, algumas coisas que eram explicadas pela ação e pela mão de Deus,
pela forma como Deus cuida, hoje elas são simplesmente explicadas pela ciência. E eu passo a entender da seguinte forma: se algo pode ser explicado cientificamente, aquilo existe. Se não, não existe. Só que há um problema. É que esse desencanto, ele afeta a fé. Por que ele afeta a fé? Qual é o problema? É que a fé não é apenas razão. E eu não consigo explicar o relacionamento com Deus, o mover de Deus e o poder de Deus apenas com a razão. Olha, eu gostaria muito que fosse assim. Eu pegar, ler a Bíblia constantemente e aquilo gerar em mim uma fé inabalável e a explicação para todas as coisas. Mas não é assim. Existe algo com Deus que não se explica através da razão. É o encanto que Deus traz para a vida. É o modo pelo qual Deus conduz e realiza coisas, às vezes, na nossa vida que não tem explicação, que não tem justificativa na razão ou na lógica, mas se justificam através da fé e do poder que Deus tem. E a igreja contemporânea é ruim nisso. A razão entra de uma forma na nossa vida, e eu vou dar um exemplo prático hoje. A minha mãe no Brasil está com um problema grave de saúde, e muitas vezes nós ouvimos os diagnósticos médicos e isso nos angustia, traz problemas. Mas é necessário crer que, para além daquilo que existe no nosso mundo e do modo pelo qual nós percebemos e enxergamos a vida, existe uma fé e um poder da parte de Deus que é sobrenatural, e é isso que dá encanto e finalidade para a vida. Nós, como cristãos, não podemos esquecer disso. O encanto vai embora às vezes, e nem sempre nós temos a resposta, mas Deus tem. Eu vou usar como base o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada aqui, tá? Está aqui também. Depois nós vamos refletir sobre que lições esse texto traz para nós acerca desse encanto que só Jesus pode trazer na nossa vida. Só Ele é capaz de criar, só Ele é capaz de gerar. Em especial quando a dificuldade vem, o problema aparece, a questão fica complicada, difícil de resolver. Antes de nós lermos, vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e abençoe a palavra dEle como Ele sempre faz. Senhor, é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui com os meus irmãos. Todos nós partilhamos da mesma fé, temos a mesma convicção e o mesmo Deus. E todos nós sabemos que a vida é difícil, que o encanto vai embora, que as dificuldades aparecem, que os problemas estão presentes. E quando as dificuldades vêm, precisamos estar firmados na Tua promessa e no Teu poder, que se explica para muito além da razão e é capaz de resolver todas as coisas e cuidar de tudo da forma não como nós queremos, mas de acordo com os Teus planos e a Tua vontade. Faz assim na nossa vida, abençoa a Tua palavra, nos ensina através dela para que sejamos abençoados em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gosto do microfone porque uma das vantagens do microfone é que eu já fico com uma mão ocupada, né? Aqui não, eu estou me sentindo a Beyoncé, né? Eu fico assim, o que eu faço com a minha mão? Negócio complicado, mas vai sair tudo bem. Olha só, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 5, versículos 1 a 11, porque se eu ficar solto, eu já começo a falar o que eu não devo. Vamos lá. Diz a palavra de Deus para nós o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ele é apelidado de o texto da pesca maravilhosa. É um encontro especial de Jesus com Pedro e com os filhos de Zebedeu, início do ministério de Jesus em Cafarnaum, primeiro ano do ministério dele, recrutamento dos primeiros apóstolos. Jesus está em Cafarnaum, que é a cidade que ele constitui como o seu quartel-general e que ele vai utilizar para exercer o seu ministério durante um pouco mais de 3 anos. Cafarnaum ficava num ponto central em que ele conseguia se deslocar, tanto descendo para a região de Jerusalém, como subindo em direção à Galileia. Então era um local estratégico em que Jesus poderia ir pelas rotas comerciais ou pelo mar. Isso facilitava muito o deslocamento dele, e ele usa essa estratégia no ministério dele. Tá? Mas eu quero passar para as informações do texto. O que o texto diz para nós? O que ele nos ensina? O que esse texto tem de informações? Primeira coisa, Jesus, no início do ministério dele, já era acompanhado por uma multidão. E essa multidão o apertava. Ele estava sendo apertado num local, numa praia, numa orla, perto do mar da Galileia. E essas pessoas procuram Jesus com um objetivo: ouvir a palavra de Deus. Eles vão para lá para ouvir a palavra de Deus, junto ao lago. Essa é a primeira ideia. Nós não sabemos se Jesus conduz a multidão para aquele local, ou se aquela multidão vai atrás de Jesus e ele já está naquele local. O texto não nos diz isso. O texto traz mais um detalhe, está aqui no versículo 2. Jesus olha para a multidão e Jesus olha para 2 barcos. Um grupo de homens que não está exercendo no momento atividade de pesca. Eles estão na praia e estão a lavar as redes. Qual é o contexto desses pescadores? Já é manhã. No lago de Genazaré, no mar da Galileia, não há pescaria durante o dia, só à noite. Os peixinhos fogem à luz do sol. E eles só pescavam à noite. Esses homens haviam pescado a noite inteira, não haviam conseguido nada. Eles desistiram, puxaram os barcos para a praia e começaram a lavar as redes. Ao mesmo tempo que esse evento acontece num canto, uma multidão se aproxima de Jesus e comprime Jesus em direção à água. Esse é o cenário. O que acontece além disso? Jesus olha os barcos, olha a multidão, olha os barcos, olha a multidão. Jesus consegue ver o macro, a grande multidão e um grupo de pequenas pessoas que limpam suas redes, lavam as redes. Aí Jesus fala assim: eu vou resolver os 2 problemas. Como é que eu resolvo os 2 problemas? Primeiro, eu vou entrar em um dos barcos, aqui no versículo 3, que era o de Simão Pedro. Ele entra nesse barco e fala assim: Simão, faz o seguinte, leva o barco um pouco mais à frente, na água, eu vou sentar aqui, o povo vai ficar à orla da praia e eu vou passar a ensinar. Essa é a ideia de Jesus. Então a ideia de Jesus é pregar a multidão no barco, sentado, e a multidão em pé, ali na praia. Só que ele, fazendo isso, ele prega para Simão também, e para aqueles que estavam no barco. E ele resolve inicialmente os 2 problemas. Ele traz a palavra de Deus para os 2 grupos, para o grande grupo e para o grupo pequeno. E ele passa a fazer isso. Uma coisa me chamou a atenção, lembrando, nós estamos lendo o texto do capítulo 5 de Lucas. Você não acha estranho? Jesus entra num barco de quem ele não conhece? Opa, tudo bom? Olha, passa o barco lá para o meio da água, sem problema algum. Então, estranho, né? Olha o capítulo 4, no capítulo anterior. Fala sobre o fato de que Jesus vai à casa de Pedro, cura a sogra dele e ela passa a servi-los. Pedro e Jesus já se conheciam. E é esse contato inicial que faz com que Jesus tenha a intimidade e a possibilidade de pedir a ele o favor de levar o barco um pouco mais à frente, a água.
É isso. Jesus estabelecia contatos que depois eram aproximados com a palavra de Deus e com o atuar dele. É difícil você abordar alguém sobre as coisas de Deus se você não tiver um contato prévio, um mínimo de intimidade. Jesus era muito bom nisso, muito bom. E ele ensina como fazer. Continuando, outra informação que está aqui no capítulo 5, versículo 4. Ele prega às multidões e ele acaba de falar. Quando ele acaba, ele vira para o Simão Pedro e fala assim: Simão, faz o seguinte, agora que eu já terminei, o povo já ouviu, você e seus companheiros já ouviram. Pega as redes e vai pescar. Deixa eu te falar uma coisa. O Simão, ele devia exercer atividade de pesca no mínimo há 20 anos. No mínimo há 20 anos, naquele local. Tá? Provavelmente Simão sabia, o Pedro sabia que segunda-feira pescava-se nesse canto, terça aqui, quarta aqui, quinta aqui, sexta aqui. Se a água estivesse fria, o peixe voltava para cá. E de manhã era impossível pegar peixes. Impossível apanhar peixes. Os peixes veriam a rede, veriam a movimentação na água, veriam que havia um corpo estranho, eles sentiriam aquilo e iriam embora. Se nós fôssemos Simão, se eu provavelmente fosse Simão Pedro, eu ia falar assim: olha só, Jesus, o senhor é muito bom de pregar, e eu sou bom de pesca. Eu não quero saber do teu conselho, não. De pesca eu entendo eu. Eu faço isso há muitos anos. Eu sou, inclusive, da tua idade ou até mais velho. Não se meta na pesca. Pesca é comigo. A gente não faz isso? O que Pedro faz? Pedro tem o coração aberto para receber um encanto da parte de Deus. Pedro tem o coração aberto pela mensagem, para que o encanto de Deus se manifeste na vida dele. Vem à mente dele o seguinte, ele fala assim: isso não vai funcionar. Não tem como, é impossível. A razão diz que não dá para fazer, o meu conhecimento como pescador diz que é impossível. Os eventos e a realidade dizem que é impossível. Mas eu não vou crer só na razão. Eu vou dar um salto de fé. Eu vou falar o seguinte. E aí o versículo 5 diz para nós o seguinte, olha. Ele fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda com os meus irmãos, com os meus amigos. Não dá mais. Por isso que nós já estamos a lavar as redes para voltar para o dia seguinte, para hoje à noite. Mas, aqui ó, mas, sob a tua palavra, eu vou jogar as redes. Já que o Senhor disse, eu vou fazer. Embora eu, olha, não tenha nem muita fé que isso vai funcionar. Mas eu creio que o Senhor tem poder. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos coisas e Deus manda que façamos coisas que parecem um pouco sem sentido. Mas eu vou falar com aquela pessoa de novo, eu vou me machucar. Eu vou fazer isso de novo, não vai dar certo. Eu vou tratar bem aquela pessoa outra vez, eu não aguento mais. A razão não explica a fé 100%. E Pedro demonstra isso, ele fala: Senhor, eu sei que não dá, mas eu vou confiar em Ti. E eu vou fazer isso. Eu vou lançar as redes. O que acontece quando ele lança as redes? A realidade muda e o encanto de Deus se manifesta. No original, diz que ele coloca as redes na água. Esse é o significado do original. Ele pega a rede e coloca na água. Quando eles puxam, vem uma quantidade de peixes fora do normal. No grego, no original, diz que eles ouvem o barulho das cordas das redes a se romper. Está partindo, é muita coisa, é muito peixe. E Pedro fica assim: isso é anormal. Um homem que não pesca, me diz que é para pescar no lugar que eu conheço, que eu vivi a minha vida, onde eu domino, e funcionou. Funcionou. E não dá para ficar com esses peixes só, é muita coisa. O que eu vou fazer? Como é que funciona agora? O que acontece quando o encanto de Deus se manifesta? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você acha que os peixes foram parar na rede? Você já parou para pensar nisso? Jesus ficou assim na praia, ó. Peixinho. Ele colocou os peixes na rede. Ele gerou aqueles peixes na hora. Ele trouxe-os. Como é que ele fez aquilo? Não tem explicação, porque é o encanto de Deus, é o poder de Deus. Tenta explicar aí para mim. Faz um cálculo de física, de matemática, de biologia, e tenta explicar como é que uma rede é cheia de peixes.
num lago em que os peixes estavam lá no outro lado escondidos. Você entendeu por que o encanto de Deus não se explica pela razão? Tenta explicar para mim como é que os peixes foram para a rede. Não dá. Não há explicação para isso, porque esse é o poder de Deus. E é esse o poder que se manifesta através dele. Quando isso acontece, o barco que está lá longe, diz o texto, que ele faz sinais aos companheiros. Eles estavam um pouco distantes uns dos outros e não puderam gritar. Eles fazem algum sinal náutico, alguma coisa que havia ali em comum entre eles para pedido de socorro. Faz assim, vai afundar, a coisa está feia, vem aqui, pelo amor de Deus. O outro barco encosta. E eles vão em direção à praia com aquela quantidade de peixes. Quando eles chegam na praia, os dois barcos quase afundam de tanta água e peixe juntos. Os peixes vão fazendo com que o barco vá ficando mais próximo da água e eles chegam ali a ponto de irem a pique. Quando isso acontece, um homem que vivia pela razão, um homem que era pescador, hábil no que fazia e que vê que acontece algo que em 40 anos, 30, ele nunca viu acontecer. Ele tem uma reação diferente. Ele faz o seguinte, ele vai atrás de Jesus, se ajoelha e fala assim, Senhor, vai embora. Fica aqui não. Porque eu sou pecador sem vergonha. Eu sou ruim. E o Senhor não é. Jesus revela para Pedro quem ele é, mostrando quem Jesus é. Pedro se assusta com aquilo e fala, vai embora, Senhor. Vai embora. Eu não posso andar com o Senhor. Eu não sou digno, o Senhor é completamente diferente. Não é normal. Isso aqui não é normal, o que aconteceu aqui não é normal. Eu não tenho explicação, eu não tenho razão. Eu não sei, eu sou indigno, eu vou embora. E aí Jesus dá uma resposta para ele, muito diferente, muito boa. O texto continua. Diz no versículo 9, que aquela pesca causa admiração, não só a Pedro, mas aos que estavam ali, todos os seus companheiros, em especial Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Provavelmente o Tiago e o João, junto com o André e o Pedro, eles tinham uma sociedade de pesca, em que o Zebedeu era o pescador mais antigo, e eles viviam da pesca em Cafarnaum. Talvez uma cooperativa. Eles veem aquilo, se olham e falam assim, isso não é normal. Que estranho. Aí Jesus chega e diz para eles o seguinte, em especial para o Pedro, Simão, não temas. Você é bom em quê? Pescar, né? A partir de agora eu vou usar o teu dom para outra finalidade. Você vai ser bom para pescar homens. Homens vão pular na tua rede. Homens que parece ser impossível que eles venham para a rede. Eles não vão querer ser pescados, mas eu vou trazer eles para a rede, para que você possa puxá-los e eles sejam e venham para Deus. O texto continua no versículo 11. Diz que eles arrastam os barcos até a praia. Eles deixam tudo e passam a seguir Jesus. A vida deles muda por completo. A pescaria passa a ser algo secundário. A vida deles muda e se transforma e eles passam a seguir Jesus. Aí você fala assim para mim, Anderson, que texto bonitinho. Eu gostei, está tudo muito bom, é isso mesmo, glória a Deus, que maravilha. Mas vem cá, como é que isso se aplica à tua vida e à minha vida? O texto é conhecido, você provavelmente já o leu, já ouviu mensagens sobre ele mais de uma vez. Mas como é que ele se aplica à minha vida? O que esse texto tem de lições que podem ser aplicadas à minha vida hoje? Como é que ele pode abençoar a minha vida e servir como ferramenta para eu ser um cristão melhor? E primeiro, você é pescador? Eu não sou. Eu já pesquei, para dizer que eu nunca pesquei, eu fui pescar uma vez com meu pai, deu um problema lá que eu perdi o peixe, perdi o anzol, perdi tudo, foi uma tristeza. Segunda coisa, nós não somos Pedro. E terceiro, você viu alguma pesca maravilhosa? Eu não vi. Como é que esse texto se aplica à minha vida, então, e quais as lições que esse texto tem para nós, que podem abençoar a nossa vida e nos mostrar, através do ensino da palavra, o que Jesus quer de nós? Primeira coisa que esse texto diz, Jesus se importa.
Dois contextos. Uma multidão que o aperta em direção à água. Um grupo de pescadores que lavam as redes. Jesus fala, a multidão precisa da palavra de Deus. Os pescadores precisam da palavra de Deus. Eu vou resolver o problema. Eu vou reunir os pescadores com a multidão, eu trago eles para a multidão, eu falo da palavra de Deus e eu vou fazer esse milagre na vida deles para que eles venham para próximo do Pai. Jesus se importa tanto com a multidão como com os pequenos detalhes, tanto com o que o mundo vive, como a tua dificuldade e o teu problema. E esse texto mostra isso. Jesus é capaz de te enxergar na multidão. A multidão está ali, as dificuldades estão ali, os problemas estão ali. E eu gosto muito de olhar para esse texto pensando assim, Jesus olha para a multidão e fica assim para os pescadores. Ele não perde o contato nem com um lado e nem com o outro. Jesus se importa com as grandes coisas do mundo e se importa com o que você faz em casa quando você está sozinho. Ele se importa. Ele se importa. E ele foi para o lago para fazer isso. Para encontrar com a multidão e com os pescadores. Para ir até a água, para fazer o milagre. Porque ele se importa. Jesus se importa. Você se importa com ele? Jesus se importa. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e segunda aplicação que esse texto tem para nós, é que Jesus ensina. Jesus vai para lá para ensinar. Ele vai para recrutar apóstolos. Mas Jesus ensina. Jesus ensina o tempo todo, até com o filme da Disney. Jesus ensina o tempo todo, só que você precisa, porque Jesus fala, e eu ou estou muito distraído com o meu dia a dia, e eu não ouço. Alguém já falou com você e você não prestou muita atenção? Minha mulher sofre. A pessoa fala, você está assim, presta atenção quando Jesus falar. Aí você fala assim, mas ele não fala comigo, eu não ouvia. Eu às vezes eu estou ali, ligo a televisão, aí vejo uma coisa e falo assim, isso aí é Deus falando comigo. Para eu parar de ser louco e me dedicar ao que interessa. Eu vou ler um livro ali e falo assim, abro ali a internet, aí eu falo assim, não, agora eu não quero ver, eu vou e fecho. Ele fala, ele ensina o tempo todo, através de alguém que está próximo, através de uma mensagem, através de um cuidado, através da palavra, através de tudo. Ele ensina o tempo todo e você precisa estar atento. Jesus sabia que pescadores limpando redes não ouviriam a mensagem. Então o que ele faz? Vem no barco comigo, vem. Aí ele vai lá para a água, ele fala à multidão, aí o Pedro assim, gostei. Mensagem boa, né? Gostei. Às vezes você precisa perder a distração para que Jesus fale de forma mais clara e você ouça a voz dele melhor. Terceira coisa que esse texto ensina para nós é que Jesus é maior do que qualquer problema. Eu sou curioso demais, eu sei que lá no céu, na eternidade, eu presumo, vai ter um balcão de informações. Eu vou chegar lá no balcão de informações. Eu vou entrar na fila e eu tenho uma sequência de perguntas já preparadas que eu vou fazer. E eu vou acrescentando mais. Uma é essa aqui. Eu vou perguntar assim, como é que o senhor colocou os peixes na rede? O senhor vai ter que me explicar. Eu quero saber, eu tenho uma curiosidade mortal de saber como é que é isso. Como é que Jesus colocou os peixes nas redes? Me diz. Os peixes não estavam lá. Fugiram do barco. Fugiram dos homens. Era manhã. Como é que ele enfia os peixes nas redes? Ou ele criou os peixes, hipótese, isso eu estou pensando, tá? Ou ele criou os peixes ali na hora automática, assim, peixinhos. Ou ele foi que falou para o peixinho, como eu já disse no início, peixinho, para cá. Um cardumezinho para cá, outro cardumezinho para lá, para encher as duas redinhas. Como é que ele fez? Não há explicação. Como é que ele cura? Como é que ele liberta? Como é que ele converte? Como é que ele muda as circunstâncias da vida? Não há explicação. Deixa eu te dar um detalhe interessante. Não sei se você já viu na costa que é muito comum, um fenômeno muito comum de clima, a costa da América Central e parte sul dos Estados Unidos. Pensa, vem um furacão de categoria 6, vai acabar com todo mundo, vai matar tudo, vai arrancar a Estátua da Liberdade, vai ser uma desgraça e tal.
Já está se aproximando de Cuba, vai matar todo mundo, vai ser uma tristeza. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos evacuar e tudo. 2 dias antes aparece uma notícia assim: o furacão foi rebaixado para a categoria nível 1. Vocês acham que isso é coincidência? Soprou um vento ali, isso foi embora? Nós queremos encontrar explicação e razão para tudo, inclusive para a misericórdia e o poder de Deus. Não é assim que a fé funciona. Se você pensa que Deus não é maior do que qualquer problema e que Ele é capaz de entrar na história, mudar a tua vida e alterar circunstâncias de morte, vida, saúde, tudo. Lê de novo a Bíblia aí que está faltando essa parte. Não esquece disso não. Quarta lição que esse texto traz para nós é que Jesus traz encanto para a vida. O encanto de Deus é fazer o inexplicável. O encanto e a especialidade de Deus são os milagres. Milagre não tem explicação. É tentar explicar o sobrenatural. Milagres existem. Você é um milagre. Você estar aqui é um milagre de Deus, vivo e bem. Nós só nos damos conta disso quando a saúde vai embora. Nós só nos damos conta disso quando não podemos vir à igreja. Aí você fazer isso aqui, ó, é milagre. Deus traz encanto para a vida. Deus encanta a vida de uma forma que nós não conseguimos explicar pela razão. Deus muda a história e as circunstâncias. Ele é que faz que a grande quantidade de peixes apareça nas redes, as redes quase se rompam, e vários homens precisem colocar peixes em um barco que quase afunda e que vai até a praia. Creia nesse Deus. Não fica limitando Deus pelo que você acha que Ele é, não. Ele não é assim. Ele é muito maior do que aquilo que nós pensamos. E a quinta e última lição que esse texto traz para nós é que Jesus transforma vidas. Homens que largaram tudo. Homens que mudaram a trajetória da vida e da história. Homens que se dedicaram ao Evangelho, porque foram impactados por um Deus na praia. No barco. Você pensa assim, olha, modos inusitados de conversão. Eu fui à igreja, Jesus me alcançou, eu ouvi uma mensagem, Jesus me alcançou. Em um barco na praia, conversão VIP, né? Praia, barco, uma maravilha, parece um cruzeiro isso. Deus faz o inimaginável para transformar vidas. Ele pega homens praticamente sem instrução, homens que tinham um modo de viver completamente diferente do dele. Faz com que esses homens abandonem uma cooperativa de pesca para se dedicar ao Evangelho. Jesus transforma as vidas. Transformou a tua, transformou a minha e vai continuar a transformar a nossa vida até que encontrarmos com Ele. Não se esqueça disso. Jesus transforma vidas. E para concluir, eu vou relembrar o que nós vimos. Primeira coisa, Jesus se importa. Não se esqueça disso. Você vai ouvir o dia inteiro o contrário. Da tua mente, Jesus se importa. Jesus se importa conosco. Jesus se importa com um grande grupo, com os pequenos pescadores. Ele não tira a visão de nenhum dos dois. Ele se importa. Segunda coisa, Jesus ensina. Vamos ver se vocês aprenderam. Quando Jesus falar, o que nós temos que fazer? Não se distraia. O mundo hoje é construído para você perder o seu tempo. Você fica assim, ó. Eu não sei o que, agora eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que fazer, agora eu vou fazer, agora eu vou. Aí você deita, aí você fica, amanhã eu tenho que fazer isso. Jesus fala assim, ó, calma, cara, para, faz assim, ó, para, olha para mim, eu vou ensinar, olha para mim, para, essa confusão da vida que você está, não faz isso, para um pouquinho, mas tem que fazer hoje, se não fizer hoje ninguém vai morrer não, gente, para um pouquinho, olha para ele, faz assim, é assim, Senhor, que o Senhor quer? É desse jeito. Terceira coisa, Jesus é maior do que qualquer problema. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Como é que Ele colocou os peixes lá? Eu não sei. Eu não sei como é que Ele faz isso não. Mas Ele é bom de fazer milagre que eu nunca vi. Jesus é bom de fazer milagre, de mudar as circunstâncias, de alterar a história, porque Ele é maior do que qualquer problema. Quarta lição aqui para nós.
Jesus traz encanto para a vida. Jesus encanta a vida de uma forma que a razão não consegue. Jesus traz magia, encanto para a vida, faz com que nós creiamos que é possível ser diferente a cada dia. Ele muda as circunstâncias, altera as dificuldades e os problemas. Ele coloca peixinho assim, ó. Vou colocar o peixinho aqui. Existe uma outra passagem que é muito conhecida, relacionada ao tributo, em que os cobradores de impostos questionam Jesus se ele e Pedro haviam pago o tributo. Aí Jesus usa os peixes novamente e faz o seguinte para Pedro. Pedro, você ainda é bom de pescar, não é? Mestre, isso aí eu sou bom demais. Pega um anzol, lança na água. O primeiro peixe que você pegar, puxa, abre a boca dele. Vai ter uma moeda ali dentro. Você vai até o cobrador de impostos, diz que é por mim e por ti o pagamento. Como é que Jesus sabia que aquele peixe ia passar ali naquela hora? Como é que ele sabia que tinha uma moeda ali dentro? Que Pedro ia jogar um anzol e ia pegar? Aquele peixe. Aquele peixe engoliu a moeda um tempo antes. Jesus criou o peixe com a moeda dentro. Dorme com essa. Explica aí para mim como é que acontece isso. Não tem explicação. Deus traz encanto para a vida e usa as coisas do dia a dia para te mostrar que Ele é maior que a razão. Ele é maior que a dificuldade, maior que o teu problema, porque Ele traz encanto para a vida. E por ser assim, Ele transforma as vidas. Pescadores que abandonam tudo. Pessoas que mudam de vida por completo, que abandonam vícios, dificuldades e problemas pelo encanto que Jesus traz, pela capacidade que Ele tem de nos trazer para perto e não nos deixar ir embora. Para terminar, só uma coisa. A Mirabel buscou um encanto a vida inteira. O encanto acabou. E ela teve uma dificuldade muito grande de conseguir isso. Só que o encanto que eu quero te levar a buscar não é o encanto da Mirabel, nem o encanto da Disney. O encanto que eu quero te mostrar é o encanto de um relacionamento com Jesus. Próximo, genuíno, verdadeiro, que transforma a vida e o coração. É isso que importa. E é isso que faz diferença e traz encanto para a vida. Porque o encanto da vida acaba, mas o encanto de viver com Jesus não acaba. Sabe por quê? Porque a vida acaba aqui e vai para a eternidade. E você vai estar com Ele. Não esqueça disso. Você não vai lembrar de nada. Anderson, não lembrei de nada do encanto. Lembra disso aqui, ó. Quem anda com Jesus tem a vida transformada. Desfruta do encanto de Deus, que não acaba. Entendeu? Que Jesus abençoe a sua vida. Cuide do teu coração e aplique essa mensagem na tua vida para que ela seja transformada pelo encanto que só Jesus é capaz de trazer. O que eu não pude falar, o Espírito de Deus com certeza vai falar ao teu coração. E que Ele te abençoe, cuide da tua vida, para que você ande sempre com Ele, lado a lado. Tá bem, meus irmãos? É bom estar aqui. Primeira vez que eu prego aqui no culto da manhã. Eu já vim em outras oportunidades, nunca preguei. Provavelmente é por fingir heresia, por isso que o Joe e o Carlos foram embora, né? Falaram assim, não, olha, ainda você vai pregar lá, eu não quero nem ouvir essa desgraça que ele vai falar. Mas é bom estar de volta e não me chamem, senão eu venho, tá bom? Que Deus nos abençoe, cuide de nós, é muito bom estar aqui em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Deixa eu tirar isso daqui.